Se não tivesse ali aquele título, rendição, com certeza que pela imagem nós chegaríamos lá, certo? Quando um exército ou quando uma pessoa está encurralada, tendo a certeza de que vai perder, então rende-se àquele que foi seu adversário ou que foi seu inimigo. E estas rendições, assim, estão sempre associadas a vergonha, a desânimo, prejuízos, perda de privilégios, e muitas vezes aqueles que se rendem perdem a liberdade. Uma das rendições mais célebres que está registada na história mais recente foi quando o exército alemão, representado por um general, em 8 de maio de 1945, se rendeu incondicionalmente às tropas e aos generais dos Estados Unidos, da França, Inglaterra e Rússia. Foi uma rendição total, uma espécie de assinar um cheque em branco. E os exércitos vencedores escreviam lá aquilo que eles quisessem. Entre outras coisas, a Alemanha foi castigada com uma multa financeira tremenda que nunca chegaram a pagar na sua totalidade. Mas, acima de tudo, foi uma das grandes humilhações que aquela nação sofreu. A rendição é assim. Traz ao de cima a perda, traz ao de cima a nossa fraqueza com a sua força máxima, a nossa incompetência para ultrapassar os obstáculos e a nossa impotência para fazê-lo. Eu hoje queria-vos falar acerca de uma rendição diferente. Estas rendições são como que forçadas. A pessoa é obrigada a render-se. Eu hoje quero-vos falar acerca de uma rendição voluntária. Nós só nos rendemos se estivermos dispostos a isso. Mas essa rendição não nos traz vergonha. Não é sinal de derrota, de humilhação. É uma rendição que nós, ao fazê-la, traz para nós exaltação, vitória, honra, lucro e glória. É a rendição a Deus. Quando nos rendemos a Deus, quando, por assim dizer, pegamos numa bandeira branca e dizemos: Senhor, agora já não é comigo, agora é contigo. Agora não sou eu que vou travar esta luta, és tu que vais travar esta luta por mim. Desculpem o termo, agora a bola está desse lado. Já não está deste, está desse. O fardo agora já não está sobre mim, está aos teus pés. Isto é a rendição. E há um versículo que nos aponta para isto. É Romanos capítulo 12, versículo 1, em que o apóstolo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou então, é o que vocês podem oferecer. É nós ficarmos na presença de Deus e dizermos: Senhor, o que eu sou, o que eu tenho, pertence-te. Agora, isto é contigo. Deixou de ser comigo. Como em todas as coisas, quando nós procuramos o melhor e o maior exemplo, encontramos-lo sempre em Jesus. E o maior exemplo de rendição espiritual ao Pai, obviamente, está em Jesus. E eu saliento duas situações e dois lugares em que essa rendição foi evidente. Na noite que antecedeu a sua crucificação, Jesus está no Getsemane, naquele jardim. E ele ali, ele visualizou o que se ia passar
horas depois, quando fosse crucificado. E nós lemos que ele se prostrou, ele não somente ficou ajoelhado, mas prostrou-se. Essa angústia era de tal ordem que nós lemos que gotas de sangue corriam até ao chão. O suor transformado em gotas de sangue. Cientificamente dizem que isso é possível quando alguém tem o coração partido pela dor, rompem-se os pequenos capilares superficiais e então o sangue goteja como se fosse suor. E Jesus está em grande sofrimento, em grande agonia. E ele clamava inclusivamente para que o Pai o pudesse livrar da morte. Porque ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Haveria a possibilidade de Jesus morrer ali naquele lugar devido à tristeza de alma, uma tristeza profunda. Mas quando ele diz, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. E ele acrescenta, e nesse acrescento está a sua rendição. Mas faça-se não a minha, mas a tua vontade. Rendição perante o Pai. Já não é a minha vontade que conta. O que conta é a tua vontade. Faça-se não a minha, mas a tua vontade. Isto é a rendição. Outro aspecto da rendição maior foi quando Jesus estava crucificado. E ali, junto à cruz, todos clamavam para que ele descesse da cruz. Nós lemos, sendo obediente até à morte e morte de cruz, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quando o injuriavam, ele não injuriava. E de todos os lados chovia este desafio. O desafio era, desce da cruz. E era o povo, eram os religiosos, os soldados e os dois salteadores. A frase que mais se ouvia naquele lugar era esta, desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz. E nessa frase colocaram veneno. E qual era o veneno? Se tu desceres da cruz, nós vamos crer em ti. Como que arranjar uma desculpa para Jesus descer da cruz, uma justificação. Se tu desceres, a obra de Deus vai se fazer, porque nós vamos crer em ti. Mas Jesus não desceu, porque ele se tinha rendido à vontade do Pai, e desde essa eternidade passada, ele sabia que para isto ele tinha vindo, para isto eu vim. Ele, naquela noite em que foi preso, na noite anterior, lá no Getsemane, ele disse que poderia pedir ao Pai mais do que 12 legiões de anjos que viriam em seu socorro para libertá-lo. Nem era necessário isso, porque quando ele disse a quem buscais, eles disseram a Jesus Nazareno, ele disse, eu sou, aquele eu sou que tinha aparecido a Moisés, quando Moisés disse, e Faraó, quando me perguntar quem é que me enviou, o que é que eu vou dizer? E o Senhor disse, eu sou, tu vais dizer, eu sou, me enviou a ti, eu sou. E Jesus diz, eu sou, e eles queiram por terra. Mas Jesus tinha a sua vontade rendida, houve uma rendição total ao Pai. Vocês podem pensar, pois, mas esse exemplo é um exemplo ímpar, singular, não é repetível. Sim, não é repetível. Mas nós temos exemplos na palavra de Deus e nas vidas de tantos que nós conhecemos, que também são exemplos grandes de pessoas que se renderam à vontade de Deus. E nessa rendição eles alcançaram vitória. E ficaram para sempre dignos de serem lembrados e de serem seguidos nessa rendição. Quando o Senhor desafiou Abraão a sacrificar o seu filho Isaque, nós lemos que ele obedeceu. A palavra rendição está sempre associada a esta palavra, obedecer. E nós lemos que ele
quando foi chamado para deixar a sua terra, nós vemos que ele obedeceu e foi. E quando naquela noite o Senhor aparece a Abraão e fala com ele e diz: pega no teu filho, no teu único filho, a quem tu amas, e vai ao monte Moriá oferecê-lo em sacrifício. De madrugada, Abraão obedeceu e foi. E ele manifestou essa rendição quando Isaac estava colocado sobre as pedras daquele altar e com o cutelo estava disposto a sacrificá-lo em obediência a Deus. É uma rendição enorme e tremenda. O Senhor interveio e disse: não faças mal ao rapaz. Agora sei que tu me amas. A rendição. Ele obedeceu. Mas estes são momentos únicos na nossa vida em que um grande desafio é colocado sobre nós, à nossa frente. E nós decidimos obedecer em rendição à vontade de Deus, ou então resistimos e fazemos a nossa vontade. Mas há coisas que nós podemos fazer todos os dias. Não faltarão oportunidades no nosso dia a dia para nós escolhermos fazer a nossa vontade ou nos rendermos à vontade de Deus. Por exemplo, lemos que o apóstolo Pedro, depois de ter tentado pescar alguma coisa durante uma noite inteira e não tendo pescado nada, Jesus disse-lhe para ele lançar as redes num certo lugar do mar. Faz ao mar alto. E lança as redes para o lado direito. E Pedro disse uma coisa: Senhor, toda a noite nós não pescamos nada. Mas agora reparem, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto é a obediência. Ó Senhor, do mar percebo eu. Não há peixe neste dia. Mas sob a tua palavra, obediência, eu vou lançar as redes. Isto é a rendição. E as redes se encheram de peixe. Nós no nosso dia a dia temos oportunidades uma e outra vez para vivermos a vida à nossa maneira, conforme nós queremos, conforme nós pensamos, ou então pura e simplesmente darmos ouvidos àquela voz, é a voz do Espírito de Deus, que até nos traz à memória alguma porção da palavra de Deus. E nós sabemos o que devemos de fazer, mas para fazermos isso tem que haver rendição, tem que haver obediência. Eu quero-vos falar, não muito demoradamente, acerca de 2 tempos em que nós temos a possibilidade, a oportunidade e o dever, caso queiramos, de nos rendermos a Deus. O primeiro aspecto da rendição é algo que está relacionado com a nossa conversão. Quando nós paramos, ficamos na presença de Deus e vemos o que somos, quem somos, e nos apercebemos de uma coisa. Percebemos que com as nossas forças nós chegamos à compreensão que com as nossas forças, com a nossa capacidade, com os nossos métodos, com a nossa opinião acerca das coisas de Deus, com a nossa força, nós não conseguimos salvar-nos a nós próprios. Então rendemos-nos e dizemos: Senhor Jesus, salva tu a minha alma. Salva-me. E esta rendição é algo voluntário. Há uma frase muito célebre que Faraó, quando estava a ser desafiado para deixar o povo hebreu sair do Egito, ele disse uma coisa a Moisés. Ele disse-lhe a certa altura: quem é Deus? Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Isto é, quem é Deus para que eu faça aquilo que Ele manda fazer? No fundo, quem é Deus para eu me render a Ele? Para eu levantar, para eu içar a bandeira branca. Mas afinal, quem é Ele?
Esta rendição para a salvação da nossa alma é algo voluntário. Algumas vezes, mais do que uma, eu fiquei gelado. Se alguém olhasse para mim naquele momento, mais fixamente, chegaria à conclusão de que eu fiquei branco. Aquilo que o povo diz, sem sangue. Isso aconteceu quando? Não vou especificar assim muito pormenorizadamente, mas estava à mesa com pessoas que eu sei, sem a menor dúvida, que gostam de mim. Temos um bom relacionamento. Há amizade, respeito e consideração de uns para com os outros. E eu sei que se eu algum dia precisasse de alguma coisa, eles fariam tudo o que estava ao alcance deles para me ajudarem, seja qual fosse a situação. E eu comecei a falar acerca da palavra de Deus, do Evangelho. E uma dessas pessoas, zangada, disse-me: não admito que me voltes a falar acerca disso. Eu não estava à espera. Devia ter ficado branco, com certeza. Mas disse aquilo de uma forma tão assertiva que até hoje eu não ousei mais falar. E ele continua a ser a mesma pessoa para mim, mas ele colocou ali, ele ergueu ali uma muralha de tal forma que eu ainda não tive coragem para tentar ultrapassá-lo. Depois disso houve situações em que a pessoa estava presente quando eu, junto à cama do meu pai, que já partiu, durante muito tempo estive ali, orei, choramos, falamos. E estive presente aquele tempo todo ali. Isso não me inibiu de fazer aquilo que eu achei que deveria fazer naquela altura. Mas depois disso não houve mais nada. Porquê? Porque esta rendição a Deus tem que ser voluntária. E mesmo perante factos e o mover do Espírito de Deus, se a pessoa ficar entrincheirada nas suas convicções, até quem sabe no seu orgulho, não sei, pode não ceder 1 milímetro em relação a essa rendição. Firmar, por assim dizer, os pés e dizer: daqui não saio, daqui ninguém me tira. E ao longo destes anos todos eu tenho respeitado essa posição. E agora reparem, e Deus, o Senhor, também respeita quem pensa assim e age desta forma. Porquê? Porque contrariamente a estas rendições que a pessoa não tem escape possível, é forçada a essa rendição para salvar alguma coisa, nomeadamente a própria vida. Na nossa rendição a Deus é uma opção nossa. Podemos continuar a fazer as mesmas coisas, a vivermos o nosso estilo de vida, a termos as mesmas opiniões acerca de Deus, continuamos em frente e o Senhor respeita a nossa independência e a nossa decisão. Saulo de Tarso teve um comportamento diferente. Se havia homens que estavam convictos daquilo em que eles criam, naquilo em que eles acreditavam e naquilo que eles faziam, esse homem era Saulo de Tarso. Zelo de Deus. Pronto a tudo para manter as suas convicções intactas. Mas ele cedeu, desmoronou-se, rendeu-se. Quando Jesus lhe aparece, quando ele ia para Damasco, e ele viu uma grande luz e perguntou ao Senhor: quem és? E Jesus respondeu: eu sou Jesus.
E ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Rendição. No primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele rendeu-se a Jesus. Rendição. Senhor, eu depunho as armas, eu depunho a minha religiosidade, eu depunho as minhas convicções, as minhas opiniões, e agora eu estou aqui, despido diante de ti e pergunto: que queres que eu faça? E Jesus deu-lhe instruções, às quais ele obedeceu. Mais tarde, ele lembra várias vezes esse acontecimento, que está relatado em Atos capítulo 9. Depois, em Atos capítulo 22, ele tem uma outra oportunidade e fala acerca disso. E em Atos capítulo 26, ele fala novamente acerca dessa experiência que o marcou tremendamente. Rendição para salvação. E nós precisamos disto. Nós precisamos de chegar à conclusão que não é religião, não são as nossas obras, não são os nossos recursos, não são as nossas boas intenções, não são as nossas lágrimas que nos salvam. É só Jesus e a sua obra realizada na cruz. E eu tenho que render-me perante este facto e perante esta necessidade que eu tenho de fazê-lo. O Senhor diz que coloca diante de nós a porta larga e a porta estreita, e nós podemos escolher. Mas o Senhor aconselha dizendo: mas porfia por entrar pela porta estreita. És livre para escolheres, mas a porta estreita é a porta da rendição, da compreensão que precisamos de Jesus e não há salvação em nenhum outro a não ser nele. Jesus é a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E estou a citar a palavra de Deus. Sem esta obediência a este requisito de nós admitirmos que nós próprios não conseguimos, mas que Jesus pode salvar perfeitamente todo aquele que por ele chega a Deus. Eu incluo-me nesse número que chega a Deus por meio do Senhor Jesus. E me rendo a este plano maravilhoso da graça de Deus para ser salvo. Depois, podemos dizer aquilo que o apóstolo Paulo também disse mais tarde: o Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Esta é a experiência e a certeza, a convicção, a certeza de todos aqueles que se rendem ao Senhor Jesus para serem salvos. Um dia, com uma convicção grande, poderão dizer, deixai-me repetir: o Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Amém? Ele me levará salvo para o seu reino celestial. Rendição todos os dias. E várias vezes por dia, não só ao domingo, quando há culto, não só à sexta-feira, quando há reunião de oração, mas nós, no nosso dia a dia, um dia vocês pensem quantas vezes têm que tomar opções, fazer escolhas, tomar decisões. E podemos tomar essas decisões baseados naquilo que nós pensamos, sem consultar o Senhor, sem pensarmos nos seus princípios e nos seus valores que nós conhecemos na sua palavra. Perante uma situação podemos retaliar, podemos nos vingar, podemos injuriar. Ou então podemos perdoar e entregar nas mãos de Deus. Isto não é inoperância da nossa parte, não é cruzarmos os braços à espera que o Senhor faça tudo. Eu refiro-me àquilo que foge ao nosso controle. Àquilo que nós sabemos que está certo e sem Deus nós não vamos conseguir fazer o que está certo. Nós não vamos fazer a melhor escolha. E aí tem que haver rendição. Nós aí temos que optar, fazer a nossa escolha. Vai ser como eu quero ou vai ser como tu queres? Vamos dizer, faça-se a minha vontade, ou não se faça a minha, mas a tua vontade seja feita, ó Pai. O segredo está aqui. O segredo está aqui. Optarmos voluntariamente
por escolhermos ser Deus a operar na nossa vida. E nós nos entregarmos nas suas mãos, dizendo: Senhor, eu sou barro, tu és o oleiro, mas faz de mim um vaso que te glorifique, um vaso que te honre. Senhor, eu sou a videira para ser podada por ti, que és o agricultor, contanto que eu possa dar muito fruto para ti. Ó Senhor, as minhas capacidades que tu me deste, os talentos, os dons. Há uma diferença entre talentos e dons. Talentos são capacidades que já nasceram connosco. Pessoas que cantam bem, que têm facilidade em falar em público. São capacidades que o Senhor nos dá. Dons é aquilo que o Senhor acrescenta quando da nossa conversão, para nós fazermos a obra de Deus associada aos talentos que Ele nos deu. Mas nós mesmos, em relação aos nossos talentos e aos nossos dons, nós podemos desperdiçar, podemos fazer mau uso. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor e dizemos: Senhor, está aqui, o que tu me deste, potencializa, usa. E quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, mas que a tua vontade seja feita e que ela tenha uma predominância na nossa vida. Aquilo que João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isto é rendição. Vocês pensam que era fácil ele passar por aquela experiência? Durante muito tempo ele era o centro das atenções em Israel. As multidões seguiam-no. E ele tinha discípulos muito próximos. E aparece alguém, e esse alguém é Jesus. E ele aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as multidões deixam de seguir e passam a seguir Jesus. E vem alguém um dia e aproxima-se de João Batista e dizem: os teus discípulos agora já não te seguem, já andam com Jesus. Veneno, estão a ver? Veneno. E é aí que ele diz: o que importa é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isto é rendição. O que importa é a glória de Deus, é o progresso da sua obra. Ele que faça conforme lhe aprouver. E está tudo bem. Podemos passar a nossa vida sem nunca nos rendermos verdadeiramente ao Senhor. Ou então haver uma rendição condicional. Querem um exemplo de uma rendição condicional? Jacó tinha saído da casa dos seus pais. Está a fazer uma viagem de 600 quilómetros a fugir do seu irmão Esaú. E ele diz: Senhor, numa noite estrelada, com certeza, deitado, cabeça sobre uma pedra, ele faz uma oração. É uma rendição, mas era condicional. Sabe o que é que ele diz? Senhor, se tu me abençoares, se tu fores comigo, Senhor, se, então tu serás o meu Deus, eu vou-te dar os dízimos de tudo. Mas é se, é uma rendição condicional. Jesus não houve nele uma rendição condicional. Foi: faça-se não a minha, mas a tua vontade. Abraão não é uma rendição condicional. Saulo de Tarso não é uma rendição condicional. É: Senhor, o que queres que eu faça? E ao rendermos assim, não é vergonha, não é humilhação, não é perda, não é covardia, como alguns pensam. É rendermos àquele que nos ama, que nos quer bem, que tem pensamentos e planos de bem e não de mal em relação a cada um de nós. É rendermos àquele que diz que estará connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. É rendermos àquele que disse: jamais te deixarei, jamais te desampararei. E mesmo que os outros digam que perdes a tua vida rendendo-te a mim, tu vais ganhá-la. Se eles disserem que tu morreste, não acredites.
agora estás a viver. Porque a rendição a Deus é assim. Perdendo ganhamos, morrendo vivemos. Ele fica no barco, mas não somente no barco. Nós cedemos-lhe o leme para ele pilotar. Isto é a rendição. Quando Jesus entrou naquele barco e os discípulos tomaram conta do barco, eles é que seguravam o leme. Vem a tempestade. Eles fazem o que podem para se aguentarem à superfície da água. Mas as coisas só se modificaram quando eles disseram: Senhor, salva-nos. A nossa incapacidade, rendição, toma tu conta. E precisamos fazer isso em relação à nossa vida. Precisamos fazer isso em relação à salvação da nossa alma. Amém?